Olá, sejam bem-vindos. Fico feliz que você está aqui nesse vídeo. Como eu prometi para vocês, eu quero gravar aqui essa aula para vocês falando um pouco do sentido da nossa vida. Falando um pouco desse grande tema que é tão necessário nos dias de hoje, quando a gente vê tanta gente vazia, né? Quando a gente olha para os números tristes, a gente tem no Brasil aproximadamente 60% das pessoas passando por algum problema psicológico de ansiedade, de depressão, de balde de pânico. Quando a gente olha para o dado do Brasil, que pulou da posição de 17º lugar para o segundo lugar no país com o maior número de suicídios, a gente olha para o número que aqui no Brasil, a cada 52 minutos, alguém tira a própria vida, né? Ao final desse vídeo aqui, possivelmente, infelizmente, alguém vai ter tirado a própria vida. A gente se dá conta da importância da gente tratar dessas coisas. Quando a gente olha, meu irmão, minha irmã, para tantos casais que estão dentro de uma convivência ali, passando por tanto conflito, por tanta indiferença, sem ter alegria. Quando a gente olha para tanta gente ali dentro da família, vazia, triste, infeliz, angustiada, a gente vê a importância da gente tratar dessas coisas. A gente está hoje na sociedade do cansaço, né? Da gente trabalhando tanto, lutando tanto, gastando a vida. E será que essas pessoas estão realizadas, felizes? Será que eu e você, como é que a gente está? Como é que está o nosso coração? Será que a gente está feliz? Onde é que a gente tem colocado, apostado a nossa felicidade? Onde é que a gente acredita que está a nossa felicidade? É um pouco disso que eu gostaria de meditar aqui com vocês, porque sabendo com muita clareza onde é que está a nossa felicidade, a gente consegue viver bem a vida da gente. A gente consegue ter uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida com sentido, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das dificuldades da vida. Aquele que sabe para onde caminha, ele tem força para viver, ele tem ânimo para viver, ele tem coragem para viver. E é um pouco desse alimento que eu gostaria de que a gente refletisse um pouco nesse momento aqui, nesse vídeo. E para começar essa conversa, eu trago para vocês um texto bem interessante. Desde que eu li pela primeira vez, ele me marcou muito. É de um historiador brasileiro que ele faz um pouco do retrato dessa vida moderna que muitos de nós estamos vivendo. Ele diz assim: na prática, como viver a vida moderna? É possível ter uma carreira pujante e ser uma boa mãe e um bom pai? Conciliar trabalho e a paternidade e a maternidade. Ser um bom profissional e também ser um bom pai e uma boa mãe? A vida moderna permite, afinal, uma vida espiritual rica, saúde física e mental? Ou seja, será que a gente consegue cuidar bem de ter uma vida espiritual boa, de oração, de penitência, de vida sacramental, de união verdadeira com Deus? E também cuidar da nossa saúde, tanto física como mental, né? Uma alimentação boa, cuidar, fazer exercício físico, etc. Entrosar essas coisas que a gente tenta na vida da gente, né? Uma vida de igreja, de trabalho, de pai de família, de mãe de família, de cuidar da saúde, todas essas coisas que a gente engloba e parece que a gente não consegue administrar tudo isso. Parece que a gente se perde dentro de tudo isso. E a gente se cansa e diz, meu Deus do céu, né? Como é que eu tenho que viver a minha vida? O que é que eu tenho que fazer aqui na minha vida? Será o nosso destino inevitável correr, competir, bater a cabeça aqui e ali e terminar a nossa vida machucado, fastigado, cansado? Talvez estejamos mais interessados em saber como fechar as contas do mês ou como atender os vários compromissos desta semana do que em descobrir como devemos viver. Veja que coisa interessante, né? A gente que só pensa no hoje, a gente está muito mais preocupado com o dia de hoje, né? Buscando ali, né, pagar as contas, viver. Está preocupado ali em viver com o hoje. E essa preocupação em descobrir como devemos viver verdadeiramente. A tentação do curto prazo sempre leva a deixar de lado as questões de fundo mais importantes. Então, essa tentação da gente estar cuidando só do hoje, né? Da gente cuidar da vida da gente só do hoje aqui. É um pouco sobre essas coisas que eu quero conversar aqui com vocês nesse vídeo, com uma conversa muito simples, muito aberta aqui, do meu coração para o seu coração. Certamente, meu irmão, minha irmã, você já ouviu aquilo que está aqui no Catecismo da Igreja Católica, né? Onde é que está a nossa felicidade? Onde é que está a nossa felicidade? Como é, né, para o ser humano ser feliz, o que é que ele precisa? Está aqui no número 27 do Catecismo da Igreja Católica. Certamente eu sei que você já ouviu isso alguma vez na sua vida. Onde ele diz assim, ó:
O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, ou seja, foi Deus que nos criou, e Ele que nos criou, Ele nos fez para Ele. E nós temos um desejo de Deus dentro do nosso peito. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus, olha aqui a resposta, né? Como é que a gente tem uma vida feliz? Está aqui a resposta. Somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Mas com a mesma certeza que eu tenho, que vocês já ouviram isso alguma vez na vida de vocês, não é aqui a teoria que eu quero trazer aqui para vocês. Mas é tentar, nessa reflexão aqui com vocês, a gente olhar para a vida da gente e pensar assim, como é que essa verdade tem impactado a nossa vida? Eu tenho deixado essa verdade de Deus impactar a minha vida? Ou seja, eu acredito verdadeiramente nisso? Eu tenho deixado essa verdade mudar a minha mentalidade e o meu comportamento, o meu jeito de ser? Porque se eu acredito que é em Deus que está o sentido da minha vida, a finalidade da minha vida, faz sentido para vocês que nós deveríamos estar fazendo aquilo que diz lá no Evangelho, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós deveríamos estar tendo uma vida, lutando. A nossa principal preocupação deveria ser uma vida santa, buscar uma vida de comunhão com Deus. Faz sentido para vocês de que se nós acreditássemos verdadeiramente nisso, nós estaríamos tendo uma vida de meditação séria, todos os dias, né? Como diz aqui no Salmo 1, né? Buscar a lei de Deus todo instante, rezar sem cessar, ter uma vida sacramental, de comunhão com Deus. A gente estaria nessa luta, em busca da perfeição, combater os nossos defeitos, lutando para se aproximar mais de Deus. Faz sentido para vocês que se nós acreditássemos verdadeiramente nisso aqui, a nossa principal preocupação não seria com os bens materiais aqui nesse mundo, com dinheiro, as preocupações, né, das contas que a gente tem que pagar, com o bem-estar dos nossos filhos, em adquirir casa, bem, carro, essas coisas. A nossa principal preocupação seria em não ofender a Deus. A nossa principal preocupação seria agradar a Deus. Faz sentido para vocês que se o sentido da nossa vida verdadeiramente estivesse aqui, em Deus, se você é católico, na hora que a gente entrasse ali na fila da comunhão para receber Jesus Eucarístico, e a gente não visse na nossa frente, a gente não visse atrás da gente, do nosso lado, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, a gente deveria estar na fila daquela comunhão com o coração chagado, ferido, por não ver aqueles que a gente mais ama, buscando o sentido da sua vida. É um pouco desse descasamento que eu queria tocar aqui com vocês, sabe? Da gente professar a nossa fé em Jesus Cristo, mas na prática da nossa vida, a gente ter dificuldade de entrosar isso. Ou seja, o sentido da minha vida é Deus. A minha felicidade está em Deus. Mas no dia a dia parece que a gente se confunde, né? Parece que a gente vai buscar comer, encontrar a felicidade aqui nesse mundo, achando que a felicidade está aqui nesse mundo. Vamos ser práticos nisso aqui. Vamos olhar para isso aqui. Muita gente hoje, eu e você, a gente pode se enganar com isso, de achar que a felicidade da gente está nesse mundo, né? Vamos agora tentar perder as ilusões em relação a isso de uma vez por todas, pessoal, para que a gente não se confunda, para que a gente não perca tempo nessa vida. Vamos lá. O que é que a gente vê hoje muita gente procurando? Procura uma vida aqui nesse mundo, né? Uma vida de bem-estar nesse mundo. Você quer ter casa, você quer ter um carro, você quer comer, você quer viajar, você quer se divertir, você quer ter uma vida social, de se relacionar com boas pessoas, você quer estar aqui desfrutando das alegrias desse mundo. Não tem nada de mal em querer essas coisas, né? em ter essas coisas e gozar dessas coisas. O problema aqui está em você achar que a sua felicidade está nisso, porque não está. E não acredite em mim, olhe na sua vida, Se a gente acredita, se a gente aposta que a nossa felicidade está em adquirir riqueza, por exemplo, né? Eu vou ter uma vida realizada com sentido se eu adquirir riqueza.
Olhe para os bens que você já conquistou, né? Você queria uma coisa, quando você conquistou, essa coisa te satisfez plenamente? Não. Você queria um carro, na hora que você comprou um carro, depois de uns dias, o que é que você quer? Você quer um carro melhor. Você queria um emprego bom, você queria uma promoção no teu trabalho, aí na hora que você consegue, o que é que você quer? Você agora quer mais dinheiro. Você ganhava, sei lá, 5 mil reais, aí você dizia, eita meu Deus, se eu ganhar 7 mil reais, se eu ganhar 8 mil reais, eu vou estar muito bem na vida. Aí pá, tu consegue uma promoção, tu consegue uma renda extra, começa a ganhar isso. Aí tu só eleva todo o teu padrão de vida, consegue, consome coisas melhores, mais caras, não sei o quê, e agora tu quer mais, tu quer mais. Então perceba que não está em adquirir bens a nossa felicidade. Porque uma vez que a gente está na posse desses bens eles já não têm mais tanto valor, tanta importância para a gente. Ou então, ainda, só para matar esse ponto da riqueza, pense em pessoas que são extremamente ricas. Pense em pessoas em que podem ter tudo o que elas querem. Aqui e acolá a gente vê, né, notícia de uma que tirou a própria vida, a gente vê notícia de uma que está com a depressão, tá doente, ou mesmo que elas expressam, né, dá um testemunho na rede social, ou sei lá onde, que mesmo tendo tudo que tem, estão infelizes. Então, meu irmão, olha para essas coisas, não está nisso a tua felicidade, pelo amor de Deus, não tem bem nesse mundo, não tem dinheiro nesse mundo que seja capaz de preencher o vazio que tu tem no teu peito. Não gasta a tua vida pensando que é nisso que está a tua felicidade. Quer ver outra coisa aqui? Família. Outro dia eu lembro de uma mulher, uma pessoa que eu amo muito, que estava entrando num relacionamento que, enfim, me parece que não seria uma coisa boa. E eu lembro ela me dizer o seguinte: eu tenho o direito de ser feliz, né? Eu vou me juntar com essa pessoa porque eu tenho o direito de ser feliz. Ou seja, ela estava apostando a felicidade dela no casamento. Ela estava achando que se casando, né, o objeto final ali da felicidade dela era o casamento, era aquele marido, era aquela esposa. Aí quando você casa, você vê que o outro te decepciona. Você vê que o outro se desentende com você. Todas essas dificuldades que a gente tem na vida de família. Quer ver uma outra coisa aqui? Até mesmo um filho, meu irmão, minha irmã. Eu vejo mães que postam, né? Embaixo também, postam uma foto do filho, aí bota lá, né? Minha vida todinha, né? Bota, né? A foto do filho está aqui, a minha vida todinha. Deixa eu perguntar uma coisa a você. E se Deus o defende, esse filho pega uma doença e morre? E você colocou que o sentido da sua vida era aquele filho. Cadê agora o sentido da tua vida? Quando Deus diz assim, né? Quem amar pai, mãe, filho mais do que a mim não é digno de mim. É um pouco disso que Jesus está trazendo aqui. Está querendo mostrar para a gente aqui que a nossa felicidade não está aqui nesse mundo, meu irmão, minha irmã. Para a gente concluir isso aqui, eu tentar trazer um exemplo para trazer uma certa clareza aqui para vocês. Pensa, por exemplo, a comida, né? O alimento. Pensa, por exemplo, o alimento. Por que é que a gente se alimenta? A gente come porque a gente precisa ficar nutrido, né? Porque a gente precisa de energia, de proteína, porque a gente precisa para poder a máquina, o organismo aqui funcionar, para poder o corpo funcionar. A gente precisa dos nutrientes que tem ali no alimento. Então a gente come para se nutrir. Mas é verdade que muitos alimentos eles dão prazer na boca da gente. Tem um sabor bom, tem um gosto bom. Viver a vida, achando que a felicidade da vida da gente está em acumular o máximo possível de prazer, de conforto, de bens aqui neste mundo, é como se você fosse se alimentar para querer apenas o sabor do alimento, o prazer do alimento. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O sabor, o prazer do alimento é uma consequência ali dentro do se nutrir. É um meio dentro ali do processo. Não é a finalidade. A finalidade de comer não é o sabor, não é a experiência prazerosa do alimento. Experimenta passar uns dias só comendo uma comida que te dá prazer. Experimenta passar alguns dias comendo só sorvete, batata frita, sanduíche, refrigerante, bolo, brigadeiro, sei lá mais o que te dá prazer. Experimenta passar um tempo da tua vida comendo só essas coisas, para tu ver o que é que vai acontecer com você. Para tu ver tu pegar aí uma diabetes pesada, para tu ver tu pegar aí uma obesidade, como é que chama? Diabetes, pegar aí, enfim, né? Todas essas doenças, porque o nosso corpo não aguenta e você vai terminar a morrer, vai acabar com a tua saúde. Experimenta viver a vida só em busca de prazer. Experimenta ficar olhando a vida do vizinho,
achando que ela é melhor que a tua, o vizinho que está ali viajando, curtindo, tendo ascensão profissional, conquistando bens, somente aqui no bem-estar nesse mundo, e você olhando talvez ali para a sua vida dentro de família, cuidando dos seus filhos, do seu marido, com a vida mais simples, mais modesta, e você ficando ali com uma certa inveja, com um certo sabor, achando que a vida do vizinho é mais feliz. Não é, meu irmão. Não é, meu irmão. Passar esta vida buscando prazer nessa vida é como se alimentar querendo o prazer da comida e não ser nutrido. Eu me lembro outro dia que eu atendi uma mulher, mais ou menos uns 40 anos, mais uma adulta jovem, sabe? Dessas que se cuida, que faz academia, muito bonita, uma aparência física muito bonita, um corpo bonito, uma profissional bem sucedida na área dela, ganhando muito bem. Eu atendi ela, a pessoa tinha aplicações financeiras e etc. E eu tenho o contato dela salvo no meu celular e ela posta com frequências ali no status, né? Fotos ali no status da vida dela, do dia a dia dela. Muita viagem, muita alegria, comendo, aquela coisa. Você olha a vida daquela e diz, meu Deus, que vida perfeita. Mas no atendimento que eu fiz àquela mulher, quem era que estava ali dentro de mim? Estava uma mulher triste, angustiada, frustrada, com o desejo de ser mãe e não conseguia ser mãe. Já tinha inclusive tentado uma fertilização in vitro, tinha gastado 50 mil reais numa fertilização in vitro e infelizmente não vingou a vida, perdeu. Estava ali, falou do casamento, de como é que está o casamento, ela disse, enquanto tiver bom a gente vai levando, estamos aqui, quando não der mais para continuar, não deu, a gente termina. Veja, para quem olha a vida dessa pessoa numa rede social, diz, meu Deus do céu, que pessoa bem-sucedida, né? Tá ali no auge da profissão, ganhando bem, curtindo a vida, tá ali casada. Mas para mim, o que ela confidenciou foi outra realidade. O que ela confidenciou foi outra coisa. Então, meu irmão, não se confunda nessa vida, achando que o sentido da nossa vida, que a felicidade da nossa vida está nessas coisas. Eu quis te ajudar a você entender que não direciona, não canaliza, não gasta a tua vida achando que a felicidade está numa vida confortável aqui nesse mundo. Só para finalizar nesse ponto, eu me lembrei aqui de uma coisa interessante. Muitos dos nossos pais, ou talvez não sei qual é a tua idade que está me assistindo, apostou, né, a principal preocupação ali que tinha com os filhos era em dar um bom estudo, para que o filho tivesse um bom emprego e conseguisse viver bem com dignidade nesse mundo, né? Ter sua casa, ter o seu trabalho honesto, criar seus filhos, viver bem aqui neste mundo. Que coisa boa, que coisa digna, é bom e a gente precisa disso tudo. Mas para aqui, fica aqui. Veja que tragédia espiritual, um pai e uma mãe, que a principal preocupação na cabeça deles é o bem-estar material dos filhos. É o bem-estar material dos filhos para os filhos viver uma vida boa aqui nesse mundo. E aí eu pergunto a vocês, e a salvação eterna? E a santidade de vida? E amar a Deus, onde é que ficou? A nossa principal preocupação, meu irmão, minha irmã, se eu creio que a finalidade da minha vida é Deus, se eu creio que a minha satisfação de vida está em Deus, que a finalidade da minha vida é caminhar para Deus, toda a minha vida, a minha principal preocupação deve ser em agradar, em conhecer, em amar esse Deus, em fazer todas essas coisas aqui nesse mundo, em ser família, em trabalhar, em passar a vida aqui nesse mundo, mas fazer tudo isso com os olhos em Deus, fazer tudo isso preocupado em agradar a Deus. Então, quando eu converso, né, com as pessoas, quando eu olho para a minha própria vida e com as pessoas que eu tenho convivido, eu vejo essa preocupação da gente não se confundir em achar que a felicidade da nossa vida está nesse mundo. Mas vamos lá. Até aqui foi 50% do caminho, né? Se a felicidade da nossa vida não está nesse mundo, onde é que ele está? Está em Deus, a gente já disse aqui. Mas como é que a gente consegue perceber isso? Esse é o esforço também que eu gostaria de fazer agora e que Deus nos ajude, né? Nos ilumine aqui desse caminho. Perceba o seguinte, meu irmão. Será que eu e vocês, a gente é um animal defeituoso? Que a gente não vai conseguir ser feliz aqui nesse mundo? Tá bom, Cícero, eu entendi que por mais riqueza que eu tenho, que por mais família numerosa que eu tenho,
por mais prazer, viagem, tudo que eu experimento aqui nesse mundo, eu sei, é verdade, nada disso aqui me satisfaz. Mas o que é que me satisfaz? Porque essa coisa, né, que a Igreja Católica ensina de que é em Deus que está a nossa felicidade, como é que eu consigo experienciar isso na prática da minha vida? Como é que eu consigo experimentar isso na prática da minha vida? A experiência do vazio nessa vida eu tenho. Eu consegui enxergar isso, beleza. Eu consegui entender que a minha felicidade não está aqui nesse mundo, beleza. Mas eu também tenho uma sede, eu também quero experimentar. Não de saber, de teoria, da doutrina, mas eu quero experimentar na minha vida, eu quero saber com convicção que é em Deus que está a minha felicidade, que é em Deus que está a minha vida. Como é que eu consigo fazer essa experiência que uma vez eu fazendo isso, eu mudo a minha vida? Que uma vez eu fazendo isso, que uma vez eu enxergando isso, eu não posso mais deixar de enxergar. Que uma vez eu ouvindo isso, eu não posso mais dizer que não ouvi. Como é que eu faço essa experiência de Deus a ponto de me decidir verdadeiramente por Deus? A ponto de verdadeiramente colocar Deus no centro da minha vida, do meu casamento, da minha família. A ponto de ser Deus de fato, o Senhor da minha vida, a ponto de, assim como os santos experienciaram, está aqui diante de mim a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, assim como os santos que deram a vida por Jesus, eu também ter essa experiência com Jesus. Santo Agostinho, meu irmão, minha irmã, quando ele ouviu falar da vida dos santos, ele disse, oxente, que Deus é esse que esses santos conhecem que eu não conheço? Eu também quero conhecer esse Deus que eles conhecem. Que Deus é esse, por exemplo, na vida do Carlo Acutis, né, que foi canonizado recentemente? Que Deus é esse que faz um adolescente, né, com 15 anos de idade, ali com a leucemia diante da vida, não reclamar, não se desesperar, mas pelo contrário, estampar um sorriso no rosto e dizer, meu Deus, eu te entrego todo esse sofrimento pela conversão do Papa, pela Igreja, eu de alegre ao encontro de Deus. Que Deus é esse? Que experiência de Deus é essa que os santos têm? Que chegam nas horas de mais dificuldade na vida ali, e esses santos estão ali alegres, felizes, firmes. É um pouco dessa experiência de Deus que a gente tem que ter. E Santo Agostinho, quando ele ouviu falar dessas coisas, ele foi em busca de conhecer esse Deus. E aqui é onde eu entro nessa segunda parte desse vídeo aqui com vocês para a gente concluir, que é o seguinte: esse vazio no nosso peito não significa que Deus nos fez defeituoso, não significa que Deus está de sacanagem com a gente, que botou a gente aqui para ser infeliz. Significa que tem uma busca que a gente tem que fazer e que essa busca ela só se completa nele, em Deus. Mas essa busca, ela tem que ser uma busca de experiência. Você tem que fazer isso na sua vida. Você tem que buscar isso na sua vida. Eu aqui, né, eu posso me colocar aqui como instrumento de Deus para tentar te mover, para tentar te incentivar, para tentar te mexer nesse caminho. Mas é você que tem que dar esse passo. É você que tem que fazer essa experiência. O profeta Jeremias, ele tem uma palavra, uma passagem muito bonita, que ele diz assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Vamos entender isso aqui. Seduziste-me, Senhor. Essas coisas que a gente está conversando aqui, esse vazio no nosso peito é um vazio que aponta para Deus. Mas para a gente experimentar esse Deus, para a gente fazer essa experiência de Deus na vida da gente, ao ponto da gente saber verdadeiramente que é Deus o sentido da nossa vida, a gente tem que fazer o que Jeremias fez. A gente tem que fazer o que Santo Agostinho fez, que é essa segunda parte dessa expressão, quer dizer assim: e eu me deixei seduzir. A gente tem que dar esse espaço. A gente tem que dar esse espaço para ser seduzido por Deus. Assim como você começou o seu casamento. Né? Alguém ali deu o ponto de partida e começou a paquerar, e você se deixou ser paquerado, e os dois começaram ali a conversar, e foram se paquerando, e começaram a namorar e tarará, e o relacionamento de vocês cresceu, amadureceu e vocês casaram. Com Deus é desse jeito também. A gente precisa conversar com Deus. A gente precisa escutar esse Deus.
A gente precisa ouvir a voz de Deus, que grita aos nossos ouvidos, que nos chama a essa comunhão com Ele. Como é que a gente faz isso na vida da gente, meu irmão, minha irmã? Como é que a gente percebe Deus? Muita gente tem uma experiência de Deus no sofrimento. Diante do sofrimento, quando você não tem mais com quem contar, aí você se lembra de Deus. Aí você faz ali uma experiência de buscar a Deus. E que bonito desse bom pastor que não abandona as ovelhas. E que bonito esse bom pastor misericordioso que, mesmo sendo ignorado pela criatura, quando a criatura precisa, ele não ignora. Ele vai ali e responde. Outros fazem uma experiência de amor em Deus. Vai na experiência do amor, no conhecimento de Deus e ali começam a experienciar Deus. O que eu quero propor aqui para vocês, com esse vídeo, dizendo assim, que a finalidade da nossa vida está em Deus, é que você faça essa experiência na sua vida. É que você se permita encontrar por Deus. E como é que a gente se permite encontrar por Deus? Não tem segredo. O segredo aqui está no primeiro passo, numa vida de oração. O Santo Afonso de Ligório tem uma frase interessante que ele diz assim: quem reza certamente se salva, mas quem não reza certamente se condena. É isso. Na oração, meu irmão, na oração Deus fala conosco. Na oração, o sussurro suave da voz de Deus na nossa consciência nos dá luz para as nossas trevas, nos anima nas nossas dificuldades, nos consola nas nossas angústias. E você vai percebendo esse toque de Deus na sua vida. Numa vida sacramental, de buscar os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, uma vida de união com Deus. E na medida que a gente se abre e se permite a ter essa união com Deus, a gente começa a fazer essa experiência de Deus. A gente começa a ver esse Deus que a gente não pode mais deixar de ver. A gente começa a ouvir esse Deus que a gente não pode mais deixar de ouvir. A gente começa a fazer essa experiência de uma vida com sentido, que mesmo diante das dificuldades da vida, faz com que a gente passe com ânimo, com alegria, com força, com coragem, com determinação, porque a gente sabe onde colocou a nossa confiança. Porque a gente encontrou esse tesouro perdido, porque a gente encontrou essa razão de existir. Meu irmão, minha irmã, no casamento, assim como eu disse a vocês que o alimento, embora tenha prazer, mas a função do alimento não é nos dar prazer, a função do alimento é nos nutrir. O casamento, por melhor que ele seja, por mais harmonia, intimidade e alegria que você tem no seu convívio, ele não é a finalidade da tua vida. A finalidade da tua vida está em viver esse matrimônio para Deus. E aqui eu finalizo tocando nesse ponto com vocês. A gente vai encontrar sentido no nosso matrimônio se a gente fizer todas as coisas na vida da gente por Deus. Se eu compreender que o matrimônio é apenas um meio para mim conseguir alcançar esse sentido maior da minha vida, que é Deus. O meu matrimônio é a minha oficina de trabalho que vai me fazer encontrar esse sentido da minha vida, que é Deus. Na medida em que eu, concretamente, como é que isso se manifesta? Na medida que eu olho para o meu marido, na medida que eu olho, a gente vai encontrar o sentido da nossa vida para nós casados, quando a gente compreender essa dinâmica que a nossa vida é para Deus e a gente quiser viver o nosso matrimônio por Deus. E eu olhar para minha esposa e você olhar para o seu esposo e encontrar ali, no seu esposo ou na sua esposa, a pessoa de Jesus Cristo para você amar. Encontrar no seu casamento a pessoa de Deus para você servir. Encontrar nos seus filhos a pessoa de Jesus para você servir, para você amar. É na medida em que a gente encontra esse amor maior que é Deus e que a gente quer fazer todas as coisas por Deus, em que a gente consegue, que a gente luta, em que a gente se empenha para amar a Deus concretamente nessas pessoas que estão na minha casa. Porque eu lembro a vocês aquela passagem que diz assim, quem diz amar a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem vê, é um mentiroso. Ou então aquela outra passagem que diz assim, Deus dizendo assim, toda vez que você deu de comer a quem tinha fome, vestiu a quem estava nu, foi a mim que o fizestes. Ou seja,
Se a finalidade da nossa vida consiste em conhecer e amar a Deus, como é que eu amo Deus concretamente? Eu amo Deus amando o próximo. Quem é o próximo, mais próximo de uma pessoa casada? É o teu esposo, é a tua esposa. Quem é o próximo mais próximo da gente dentro ali da família? É aqueles que fazem parte da nossa família. Se a finalidade da minha vida é amar a Deus, eu vou amar a Deus concretamente se eu sacrificar a minha vida, se eu renunciar a mim mesmo, se eu carregar a minha cruz para servir aqueles que estão na minha casa, para servir a minha esposa, para servir as minhas filhas. É nessa atitude aqui concreta de amor, de serviço, de entrega, que eu vou encontrar o sentido da minha vida fazendo todas essas coisas por Deus. Eu vou encontrar uma satisfação, eu vou encontrar uma alegria que começa a trazer uma certa completude, não perfeita nessa vida, perfeita somente em Deus, mas a gente consegue experimentar alguma satisfação já aqui neste mundo, na medida em que a gente deixa de se confundir, achando que a felicidade está nessas coisas passageiras, e a gente entende que a nossa felicidade está em Deus. Mas como é concretamente que eu amo Deus? Eu amo Deus amando as pessoas concretamente da minha vida. É quando eu quero agradar a minha esposa, não pensando se ela merece ou se ela não merece, mas eu quero agradar a ela por Deus. Eu quero servir a minha esposa, eu quero colocar ela em primeiro lugar na minha vida. Eu quero preferir a ela acima das minhas preferências, não por causa dela, mas por causa de Deus. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou me empenhar para cuidar dos meus filhos. Por causa de Deus. Por causa de Deus. E nesse fazer por causa de Deus, e nesse fazer unido a Deus, a gente tem força. A gente tem coragem. A gente recebe o auxílio de Deus. A gente recebe a graça de Deus que vem ao nosso socorro. É o Espírito Santo de Deus que passa a agir na vida da gente e nos dá força, principalmente nas dificuldades da vida, para a gente passar pelas dificuldades da vida. O sentido da vida, meu irmão, minha irmã, para mim e para você, e para todos nós, independente, é amar e servir a Deus. E concretamente a gente encontra isso amando as pessoas que estão dentro de nós. É viver o casamento não confundindo, achando que é o sabor da boa convivência. Não. O sabor da convivência é só lá o sabor do alimento. O teu casamento, ele é um meio para você servir a Deus. E na medida em que a gente compreende isso, e na medida em que a gente pratica isso na vida da gente, com isso muito claro, com isso muito firme, sem confusão na nossa mente, a gente começa a experienciar uma vida com outro sabor, uma vida com outro sentido, uma vida com outro ânimo. Talvez, meu irmão, minha irmã, se você que está me ouvindo estiver numa situação de injustiça, talvez se só você estivesse se esforçando pelo seu casamento e o teu cônjuge não. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Talvez seja você que tem Deus, é que pode levar Deus para esse teu marido, para essa tua esposa. É você que nesse momento tenha que dar esse passo do amor de Cristo que nos constrange, né? Quando a gente começa a meditar o amor de Deus, quando a gente começa a meditar o sacrifício de Jesus da cruz, o amor de Cristo, ele nos constrange a também dar uma resposta de amor. Mas a gente só consegue passar por essa situação de injustiça. A gente só tem força para isso se o alvo do nosso amor for Deus. Se você fazer por Deus, que nos amou quando nós ainda não o amávamos, que nos amou mesmo quando a gente não ama de volta, que olha pra gente, que cuida da gente mesmo quando a gente ignora, que nos perdoa mesmo quando a gente trai, mesmo quando a gente peca contra Ele. É somente colocando o alvo do nosso amor em Cristo, em Jesus Cristo, que a gente consegue amar de verdade aqueles que estão na vida da gente. E repito, se de repente você estiver numa situação dessa de injustiça, remando sozinha pelo seu casamento, talvez essa sua resposta de amor, de um grande amor que constrange, de servir não por Ele, porque Ele mereça ou não mereça, mas servir por amor a Deus. Talvez esse teu amor, essa tua entrega, essa tua generosidade seja o teu caminho de santificação, seja o teu caminho de sacrifício e seja você o instrumento para revelar o amor de Deus à vida desse marido ou dessa esposa que ainda não conhece o amor de Deus. Eu espero com essas palavras, meu irmão, minha irmã, de algum modo ter te ajudado a compreender aonde deve estar a nossa esperança.
a compreender aonde deve estar o nosso coração, a compreender de um modo melhor aonde deve estar o nosso olhar. É em Deus, é em fazer as coisas por Deus. Somente Ele. Somente Deus é que pode nos dar alegria, nos dar força, nos dar ânimo, nos dar sentido. A ponto da gente expressar, tem uma passagem do Santo Inácio de Loyola, né, que ele diz assim: nem riqueza, nem pobreza, nem saúde, nem doença, mas eu só quero a vontade de Deus, eu só quero servir a Deus, eu só quero amar a Deus, eu só quero estar unido a Deus. A gente perder essas ilusões de estar buscando coisas nessa vida, mas fazer tudo, experimentar tudo por Deus. Que é a nossa principal preocupação. Que o principal desejo do meu coração e do teu coração seja agradar a Deus, seja amar a Deus, seja servir a Deus, seja ver os nossos unidos a Deus. É aqui que está a nossa satisfação. É aqui que está o sentido da nossa vida. É numa união com Deus, é numa comunhão com Deus que irá se completar plenamente, somente na eternidade. E tudo que você experimentar nesse mundo, você pode ser o rei, você pode ser o presidente dos Estados Unidos, você pode ser o maior bilionário deste mundo, você pode ter tudo nesse mundo, mas nada disso tapa esse vazio do teu coração, porque é só Deus que pode lhe dar. Não se confunde, não se perca no caminho dessa vida. Acredite nessa verdade e queira você experimentar isso na sua vida a partir de uma vida de intimidade com Deus, a partir de uma resposta a esse apelo de Deus que nos chama. Deixa Deus te alcançar. Deixa Deus falar o teu coração. Abre os teus olhos, o teu coração e os teus ouvidos diante da palavra de Deus. Busca Deus numa vida sacramental. Busca Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Experimente você. Não acredite em mim. Experimente você isso na sua vida. Experimente você essa satisfação. Experimente você esse ânimo, essa força diferente de viver que só Deus pode te dar. É Deus a razão da nossa vida. É Deus o sentido da nossa vida. Mas não acredite na minha palavra. Faça você essa experiência na sua vida. Te agradeço demais por você ter ficado até aqui e continua me acompanhando para a gente ir, com a graça de Deus, compreendendo cada vez mais esse caminho da nossa vida nesse mundo, para que a gente passe por ele unido a Deus, sem se perder nessa vida, vivendo uma vida que vale a pena, cheia de sentido, de amor, de alegria, de significado, e no final sendo aquilo que Deus me chama e chama vocês também, a ser luz do mundo e sal da terra.